Impérios brotou a era dos Estados-nações, com sua própria ideologia, o nacionalismo. Hoje há 120 dos chamados Estados-nações, ou seja, estados que reivindicam a soberania sobre o seu território em nome de nação ou povo. Nem todos os estados são efetivamente soberanos, vide Afeganistão, Colômbia e Somália. Mas, no mundo de Estados-nações, ninguém mais pode legalmente exercer a soberania no território deles. A Carta das Nações Unidas defende o princípio da não interferência nos assuntos internos dos Estados-membros e, na verdade, a segunda metade do século XX assistiu a menos invasões que os períodos anteriores. Como vimos, nenhum estado isolado pode desafiar o Império norte-americano, mas o Império teria também de subjugar o mundo inteiro de nações, de Estados-nações. O desafio pode vir coletivamente por meio da resistência geopolítica multilateral, mas também pode vir dos Estados-nações isolados nos quais os Estados Unidos querem interferir. Essa dualidade é a fonte de sua esquizofrenia. Por trás dessas restrições políticas, há duas restrições ideológicas interligadas, ampliadas por poderosas ideologias nacionalistas e anti-imperialistas em todo o mundo. Eu fico me perguntando às vezes para que serve as Nações Unidas e para que serve uma Carta das Nações Unidas que defende o princípio da não interferência nos assuntos internos dos Estados membros. Se os Estados Unidos praticamente eles interferem em todos os assuntos de praticamente todos os países, principalmente os países em desenvolvimento mais fragilizados, como o Brasil. Os documentos do Wikileaks, né, que mostraram que a nossa presidente e vários outros governantes de outros países eram espionados, mostrou que os Estados Unidos têm uma interferência constante, porque espionagem é uma interferência, ou pelo menos a espionagem vai acarretar uma interferência, como aconteceu aqui no Brasil, onde a Operação Lava Jato nasceu das espionagens da NSA norte-americana. Então, eu me pergunto mesmo se há ainda pessoas que acreditam nessa balela de cartas das Nações Unidas, em princípios soberanos, em não interferência, em não invasão, enfim, sabendo que os Estados Unidos têm uma política de ingerência constante, principalmente através da elite comprador brasileira, como o Pepe Escobar mesmo fala, né, que é uma burguesia associada ao imperialismo, que os Estados Unidos manipula e consegue atingir os seus objetivos através dela. Então, essa coisa de nação, pátria, estados soberanos, existe apenas para as nações do hemisfério norte e as nações mais ricas, com mais influência política. Eu vou ser mais radical, eu diria para vocês que a soberania existe apenas entre os 5 países que têm direito a veto na ONU, que são a elite da ONU, porque de resto as outras nações não têm soberania. O que está sedimentado essa soberania de 5 países que formam um clube dentro da ONU que tem direito a veto? São os únicos países que têm direito a veto dentro da ONU. O que resguarda a soberania desses países é arsenal bélico, é o poder de matar, é o poder de ter bomba de destruição em massa. Enquanto que, paralelamente, existem tratados de não proliferação a arsenais bélicos de destruição em massa, nós vemos que 5 países dentro da ONU resguardam a sua soberania através de bomba nuclear, e cada vez mais eles avultam os seus arsenais bélicos
com bombas de destruição. Então, gente, existe uma mentira muito grande por trás de toda a geopolítica oficial que nós conhecemos. Na verdade, não existe soberania. Carta das Nações Unidas resguardando a soberania dos estados é uma mentira, é uma piada, onde só uma criança ingênua que está no colegial pode acreditar. Nós que estamos acostumados a ler sobre geopolítica, estamos acostumados a ver as atitudes tão agressivas, tanto militar quanto ideológicas, dos Estados Unidos e do seu consórcio hegemônico. Nós sabemos muito bem que tudo isso é uma grande mentira, é um grande cenário. E enquanto eles continuam proliferando o seu jardim atômico, nós somos obrigados a abrir mão de toda a capacidade, de qualquer tipo de estudo, de qualquer tipo de investimento em defesa.